Hoje no 4x4 sob medida, o meu amigo Ian começa a trabalhar no seu Jeep LJ customizado. Ele vai pegar esse amontoado de metal cortado com precisão e transformar tudo no chassi do Jeep. Depois ele vai acrescentar os eixos do veículo e terminar com uma suspensão super agressiva. 4x4 sob medida. O primeiro Jeep que saiu da linha de montagem lá em 1940 e todos os outros seguintes possuem esse estilo de carroceria com essa grade reta, paralamas achatados e para-brisa reto que abre para frente. Esses itens compõem o estilo icônico que quase sempre vem à mente quando você pensa num off-road ou mesmo num 4x4. Através dos anos surgiram muitos outros modelos de Jeeps, como CJs, TJs, JKs e agora os JLs e também os Willys clássicos. Mas na minha humilde opinião, o verdadeiro unicórnio dos Jeeps é esta máquina aqui, o Jeep LJ. Eles foram fabricados por poucos anos e possuem uma das melhores plataformas para se construir um off-road durão e customizado. A fábrica aumentou a distância entre eixos do TJ, criando a melhor base para uma experiência off-road de respeito. Forlink na traseira, Forlink na dianteira e um motor de 4 litros debaixo do capô. Era o pacote perfeito. O grande problema é que, como eles fabricaram tão poucos e eram tão bons, se você quiser criar sua versão desse Jeep, vai precisar gastar muito dinheiro só para comprar um desses para usar como base antes mesmo de conseguir customizá-lo. O que você faz se você tiver a fim de criar um off-road definitivo? Muito bem, tem um jeito muito mais fácil e não vai precisar de um Jeep. Acredite se quiser, mas essa pilha de tubos de aço dobrados e cortados é nada mais, nada menos que um chassi completo do Jeep LJ. Isso é um kit da empresa Goat Built. Eles são especializados em fabricar chassis off-roads que sobem em pedregulhos. Esse conjunto aqui, em particular, depois de montado, vai ter a mesma distância entre eixos do Jeep LJ. E a melhor parte é que ele vai aceitar a grade do Jeep, o capô do Jeep, as portas do Jeep e muito mais, até mesmo a capota rígida ou a capota flexível do modelo LJ. Depois de pronto, isso aqui vai ficar igualzinho àquele outro Jeep ali no canto da oficina. Mas ele vai ter um motor LS, pneus enormes, uma suspensão de braço arrastado na traseira e uma Forlink na dianteira com direção hidráulica. Só o que eu preciso fazer é soldar tudo isso aqui e eu adoro soldar. Isso vai ser divertido. Opa! Derrubei eles. Derrubei alguns, mas eles aguentam. Método científico, bater com a mão. Olha isso! A mosca! De novo! Uma das coisas mais bacanas desse kit é que ele já vem com gabaritos para montagem. Assim, o chassi vai ficar super alinhado no final. Você tem que imaginar ele pronto agora, mas isso aqui é a traseira do nosso Jeep. Aqui atrás teremos o para-choque e essa é a seção de carga. Esses pequenos cortes aqui no metal, nos dois lados, servem para os air pumps que vamos instalar na suspensão traseira. E esses furinhos aqui nas vigas são para prender o assoalho depois. Tudo já foi pensado de antemão, é perfeito. Basta seguir esse gabarito e você vai terminar com uma estrutura de 2x2 perfeitamente reta e alinhada. Desse jeito, quando eu soldar tudo, eu sei que o chassi vai ficar muito sólido. Eu acho que eu vou construir isso em seções. Então eu vou terminar essa parte aqui primeiro e depois eu vou montar aquela outra seção que está lá no chão. E aí é só prender tudo junto e ter a base do nosso Jeep.
Já era. Muito bem, agora que eu já tenho a metade da frente presa à metade de trás do chassi do nosso Jeep LJ, você pode ver que toda a estrutura do assoalho é feita de tubos quadrados. Isso foi projetado assim para que fique mais fácil para colocar as chapas do assoalho por cima. Mais tarde, o resto do chassi é feito desses tubos redondos de 1 polegada e 3/4, mas você não precisa adivinhar onde se encaixam. Se você reparar aqui, o fabricante já marcou a posição deles nesses tubos quadrados. Isso vai facilitar a sua vida. E o kit também vem com um gabarito para ajudar você na hora de soldá-los. Agora que temos o chassi pronto até aqui, eu vou dar aquela preparada no gabarito, construir a dianteira e, claro, instalar esses tubos. Bora soldar! Da mesma forma que a traseira possui um gabarito para ela, a dianteira também tem um. E é essa estrutura aqui. Ela tem essas colunas que ajudam a alinhar os tubos redondos na hora de posicioná-los. Eu já mostrei esses pontos que indicam o lugar certo para eles. Eles ficam encaixados direitinho. É só você apoiar nessa estrutura assim, e então é só alinhar eles sobre as marcas. Aí você sabe que estão na posição correta. Depois que ele estiver soldado, você pode desmontar essa estrutura e, como ela é presa por parafusos, fica mais fácil de tirar do caminho depois que o tubo estiver soldado. Então você aplica uns pontos de solda para prender o tubo redondo, solta esses parafusos e desmonta essa estrutura de apoio. Bom, eu soldei com a TIG essa parte aqui no seu lugar. Eu não usei uma solda MIG por 2 motivos principais. Primeiro, que usando uma solda TIG eu tenho um controle total sobre a poça de fusão e consigo evitar colocar muito calor sobre esse tubo adaptador. Esses tubos adaptadores são de 1 polegada e 1/4. Eles são meio finos na parte da rosca. Mas se eu usasse uma solda MIG, eu poderia acabar queimando o metal e a rosca poderia ficar presa quando tentasse rosquear esse tubo. Aí teria uma peça danificada nas mãos. Mas se você utilizar uma solda TIG, você vai conseguir aplicar o calor no tubo ao invés de aplicar calor no adaptador. E assim vai evitar que isso aconteça. Olha só! Ah, como uma luva! Sei lá, até parece que foi projetado por um computador. Olha só, parece que foi feito para encaixar aqui. A medida tá certinha. Olha isso! Quase parece um Jeep, né? O Ian já conseguiu soldar toda a metade dianteira do chassi do Jeep. A seguir, ele vai começar a trabalhar na parte de trás do Jeep. Depois, ele vai receber uma encomenda de tubos para poder fabricar as bandejas de suspensão customizadas. Muito bem, agora com o chassi no chão, você consegue ver que ele já está ficando parecido com um Jeep LJ. A gente nota a combinação que a Gold Built usou, os tubos redondos de 2 polegadas para os suportes principais e tubos de 1 polegada e 3/4 para todo o resto. E essa seção quadrada aqui na traseira, ela realmente se parece com a de um Jeep. O próximo passo é construir a metade de trás do chassi. E a solução do kit para isso é uma configuração bem comum. Ela usa essa emenda para conectar os tubos. Essa solução funciona bem desde que essa emenda seja suportada por uma coluna e parafusos prendendo ela no lugar. Assim, ela fica forte como se fosse um único pedaço de tubo. Se for usar uma emenda assim, você vai ter que criar um suporte para ela. Ela não pode ficar solta, senão você vai ter uma falha. Mas esse chassi usa essa emenda para ligar esse tubo que vem da dianteira até esse outro aqui. Esse aqui é da traseira.
Eu tenho que deixar um espaço sobrando para colocar a solda dentro. Tá quase virando um Jeep. Já era. A suspensão do nosso LJ vai ter uma Forlink na traseira e uma Forlink na dianteira. E ela vai usar esse subchassi que veio com o nosso kit de chassi. Essa solução foi criada para fazer um off-road de gente grande. E dá para ver aqui os pontos de instalação dos amortecedores embaixo e em cima. E o melhor é que ela permite uma suspensão bem ajustável. Tendo várias alturas para instalação do suporte, você pode regular a sua suspensão para ter bastante anti-squat ou bastante squat, ou seja, a habilidade da traseira do veículo afundar quando você acelera. Cada uma dessas posições de instalação vai definir um tipo de comportamento final do Jeep, mas pode ter uma suspensão ajustável e crucial para qualquer máquina off-road séria. Agora o nosso subchassi está todo montado por pontos de solda. Ele está pronto para entrar embaixo do nosso chassi e a melhor parte é que agora já posso construir as bandejas de suspensão para o nosso Jeep, porque eu já sei exatamente que comprimento elas devem ter, já que o nosso kit da Gold Built me mostrou isso muito bem. Tendo em mãos as medidas certas de todas as bandejas de suspensão, eu decidi ligar para Metal Supermarkets e pedir uma lista de todos os materiais que eu preciso para construir as bandejas. Eles cortaram tudo nas medidas certas e trouxeram até a oficina e eu não precisei fazer nada. Eu posso pegar os materiais e começar a fabricar. O legal da Metal Supermarkets é que se você não precisa de uma chapa inteira ou não precisa de um tubo inteiro de metal, você pode comprar só o pedaço que precisa. Eles também cortam peças bem específicas, como esses discos de alumínio de 0,5 polegada que eu vou usar mais tarde. Eles fornecem tudo o que você precisa para o seu projeto. Metal fino ou grosso, você pede para eles e eles resolvem. O que eu vou fazer agora é soldar isso. Nisso aqui. Bora soldar. TIG dessa vez. Vamos nessa. As nossas bandejas vão ser montadas com tubos de aço de 2 polegadas e 1/4. E eles são feitos para aceitar o pivô da suspensão ou então o pivô da suspensão em um adaptador feito especificamente para caber dentro desse tubo. E como eu estou usando também juntas esféricas velhas como essas, além dos pivôs, eu preciso checá-las de vez em quando durante a solda para garantir que ainda estão girando, porque elas recebem uma boa dose de calor. Por isso eu junto velhas e depois eu troco por juntas novas depois da solda. Mas essa é apenas uma das bandejas de suspensão. Eu só preciso fazer mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais 8 delas. Uma das ferramentas que eu mais uso na minha oficina é o prumo. Eu tenho um monte deles na minha caixa de ferramentas. Eles são super úteis. Prendendo um deles aqui na posição exata onde o Bump Stop vai ser instalado no futuro, eu consigo saber que esse eixo está centralizado por baixo do chassi, no lugar exato onde ele precisa ficar. Eu também posso medir a distância do prumo até a superfície de encaixe da roda, e isso vai me dizer que o eixo está centralizado lateralmente. É uma ferramenta bem simples, mas ela é muito útil quando você está trabalhando numa máquina off-road radical como essa. Depois que terminar com as bandejas de suspensão, o Ian irá encarar o conjunto de eixos do seu Jeep LJ. E no mundo do Ian, eixos não entram de primeira. Eles precisam ser cortados antes. O que começou como um monte de tubos largados no chão, agora é um chassi completo de um Jeep LJ. Eu só apliquei pontos de solda e algumas outras soldas pontuais nesse kit. Só o bastante para poder colocar no elevador. Ele ainda precisa receber a solda final, por isso que ele ainda tem os gabaritos ou estruturas guia dentro dele até eu fazer isso.
Construí as bandejas de suspensão e agora vou trabalhar nos eixos do veículo. Para uma máquina como essa, você tem várias opções quando falamos dos eixos. Você pode ir até o ferro velho e arranjar um par deles. Uma boa combinação para esse Jeep seria um de 14 parafusos na traseira e talvez um Dana 60 na frente. Mas outra opção seria usar um eixo totalmente customizado, feito sob medida, como esse conjunto que eu tenho exatamente aqui. Você pode ver que no traseiro, os rolamentos já estão soldados no lugar. Isso porque eu já sabia muito bem que largura esse eixo precisaria ter. Então eu pedi para soldá-los para mim e depois eles centralizaram um pinhão dentro da carcaça. Quanto ao eixo da frente, eu ainda preciso fabricar atendendo às medidas do nosso chassi. Ele foi enviado a mim com apenas 2 tubos compridos para você montar como um eixo para o lado do passageiro ou para o lado do motorista, dependendo do eixo cardan, juntas e outras coisas. E uma coisa bacana nesse conjunto pré-fabricado de eixo fica aqui na junta. Ela também é pré-fabricada e eles eliminaram os pivôs. Ela usa uniballs, tanto em cima quanto embaixo. Isso deixa o sistema super forte. Esse aqui é o mesmo tipo de eixo que você usa naqueles carros off-road de corrida no deserto. Disparando naquele terreno acidentado por milhares de quilômetros e colocar um desses no nosso chassi tubular, no LJ, vai ser muito bacana. Segunda parte. Sempre que você estiver soldando chapas planas de metal, particularmente em ângulos de 90 graus, você precisa deixar um vão entre as 2 chapas. Assim, você vai ter uma entrada de calor por igual nas 2 bordas. Você pode ver no cabo desse reforço, eu fiz questão de deslocar um pouco essa chapa da frente para que ela ficasse para fora da borda dessa conexão inferior. Mas a chapa inferior está encaixada no reforço do eixo. Quente! Quente, tá quente. Desse jeito você garante uma solda correta e tudo vai ficar bem feito e mais forte. Outra característica única nesse nosso eixo aqui é o cubo de roda. Quando você pensa num eixo comum de 1 tonelada que você encontra numa picape, ele tem uma grande flange chata aqui e uma grande haste saindo do interior da roda. Mas esse sistema não tem isso. Esse cubo de roda tem as estrias construídas dentro do rolamento. Isso move a flange para dentro da roda, evitando que ela bata em qualquer coisa quando você estiver na trilha. Isso também facilita muito a manutenção desse eixo. Se por algum motivo nós tivermos que remover o terceiro membro de dentro dessa coisa, a gente só precisa tirar 6 parafusos e soltar essa tampa. Depois, um anel de pressão e então puxar todo o eixo para fora. Se você pensar no eixo de 14 parafusos, ele é totalmente diferente. Com todos aqueles parafusos e também aqueles rolamentos que você tem que remover e botar de lado. Mas esse eixo foi projetado para ser forte e fácil de dar manutenção. Fica! Eixo traseiro pronto. Bora construir o dianteiro. Legal. Hora de cortar. O eixo dianteiro precisa ser cortado levando em conta a posição do pinhão. O nosso Jeep, em especial, vai ter a caixa de transferência no lado do motorista. Isso significa que o eixo cardan vai ficar no lado esquerdo da linha central do chassi. Existem algumas formas de descobrir onde cortar os tubos dos eixos. Você pode posicionar e simular tudo por baixo do chassi, montando o resto do eixo com o cubo da roda e o resto. Medir onde o pinhão precisa ficar e então cortar o tubo do eixo. Mas o bacana de usar esse kit que nós temos da Gold Built é que ele já fez toda essa matemática para a gente. Ele traz especificações para quase todos os eixos que existem no mercado e onde você tem que cortar. Esteja você usando um diferencial de pinhão baixo ou um diferencial de pinhão alto. Ele considera até mesmo o tipo de bloqueio que você vai instalar no veículo. Eu passei todas essas informações e ele me deu uma planilha mostrando onde cortar no lado mais curto do eixo e no lado mais longo também. Então agora eu só preciso cortar os tubos e depois vou simular o resto do conjunto, instalar um reforço nesse eixo e botar tudo embaixo do Jeep. Pinhão pra cima. Aí eu vou colocar tudo isso aqui.
Isso são 10. Pra mim tá bom. O eixo dianteiro é um pouco mais complicado que o traseiro, porque o pinhão não está centralizado. Por isso, para descobrir a posição final do reforço, o primeiro passo é medir e achar a linha central do eixo no tubo dele. Daí você pode posicionar o reforço, achar a linha central do reforço, combinar as duas linhas e aí então, simplesmente soldar tudo. Isso, parece bom aí. Vamos ajeitar. Pronto, essa é a posição. Isso. Perfeito. Bem-vindo de volta. Eu tô até o pescoço trabalhando no nosso chassi tubular do LJ. Eu já montei e prendi o chassi todo, a suspensão já foi posicionada embaixo daqueles eixos de 9 polegadas pré-fabricados e agora é hora de falar sobre amortecedores. Você tem muitas opções quando constrói um off-road customizado. Você pode usar um conjunto de molas ou fazer o que eu vou fazer aqui, que é entrar de cabeça num kit de amortecedores carga pesada inspirados em carros de corrida. Ele contém um modelo de mola com curso de 14 polegadas para a dianteira e também um bypass de 14 polegadas, além de um modelo de mola de 12 e um bypass de 12 para a traseira. E para completar, teremos esses air bumps. No geral, serão 3 amortecedores em cada um dos 4 cantos desse Jeep aqui. Serão 12 amortecedores. E a beleza desse amortecedor bypass é que ele deixa você ajustar a suspensão como quiser, dependendo do seu estilo de direção, sem ter que desmontar o amortecedor. Você só precisa girar esses ajustes aqui nos tubos e ele vai deixar o amortecedor mais macio ou mais firme no começo do curso. Essa é a solução definitiva para um off-road de respeito. Considerando que nós começamos o dia com apenas uma pilha de tubos no chão, conseguimos adiantar bastante. O chassi já foi todo montado. A suspensão já está posicionada no chassi, incluindo os amortecedores de mola e os amortecedores bypass. E agora, o último passo, é claro, é trazer os pneus em cena para você ter uma ideia de como vai ficar o jeitão final do Jeep. Essa é sempre a melhor parte. Esse é um pneu de 42 polegadas para uma roda de 20. E essa belezinha é a nova sensação no mundo dos off-roads. Não dá para ficar melhor do que isso. Versão brasileira DPN Santos.